Hora do adjetivo. Essa classe gramatical não é muito exigida em prova de concurso público. Quando o cara trabalha adjetivo em prova de concurso público, normalmente ele trabalha, desculpa, dentro de sintaxe, de modo que você precisa reconhecer o adjetivo para saber a função sintática dele. E aí, querendo ou não, o que é mais importante dentro de adjetivo está ligado à ideia de reconhecimento dessa classe gramatical. Ou seja, identificação. O cara coloca uma frase e você tem que identificar quais são os adjetivos. Isso é importante dentro de uma questão relacionada a adjetivo. Porque hoje em dia, ninguém mais faz questão de plural dos adjetivos compostos, grau dos adjetivos. É muito raro cair uma questão como essa. Beleza? Pode cair? Pô, sempre pode. Mas a chance de cair é mínima. As classes gramaticais mais importantes são pronome, conjunção e verbo, como eu já venho falando. Beleza? Adjetivo não é aquela coisa toda não. Mas eu preciso dar aula disso para que você entenda alguns aspectos sintáticos mais à frente. Beleza? Então chega de guere-guere, vamos entender melhor o adjetivo. Bem, o adjetivo é uma palavra caracterizadora. É uma palavra que qualifica, apresenta uma característica de um determinado substantivo. Por exemplo, jaqueta azul marinho, blusa azul, caneta preta, homem bonito e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então os adjetivos são, vamos lá, azul marinho, azul, preta, bonito. Então, são palavras que caracterizam, detalham, especificam, qualificam, modificam um substantivo. Este é o papel do adjetivo na língua. Beleza? Caracterizar. Tudo bem? Tranquilo? Safo? Maravilha. Vamos lá. Como é que eu posso identificar um adjetivo na frase? Você pode identificar um adjetivo na frase porque ele normalmente modifica um substantivo. Por exemplo, eu digo assim, João é bonito. Bonito é uma característica do João. João é um substantivo, logo, bonito é um adjetivo. Beleza? Se eu digo assim, ele é bonito. Bonito está caracterizando o pronome ele. Vai, Pestana, mas adjetivo caracteriza pronome? Sim, adjetivo caracteriza pronome, sem problema nenhum. Mas por quê? Porque o pronome substitui um substantivo. Então, o pronome tem valor de substantivo. É por isso que o adjetivo pode caracterizar um pronome. Cara, o adjetivo pode caracterizar um numeral. Por exemplo, os três eram curiosos. Curiosos, adjetivo caracterizando o substantivo 3. Ou melhor, o numeral 3. Se 3 é um numeral e curioso é um adjetivo, e curioso está se referindo ao numeral, por que eu não vou dizer que curiosos continua sendo um adjetivo? É claro que é um adjetivo. O adjetivo pode modificar o numeral, não tem problema nenhum. Cara, o adjetivo caracteriza uma palavra, uma oração de valor substantivo. Tá claro isso? Por exemplo, ninguém diz isso. Eu nunca vi em gramática nenhuma isso, que eu vou falar agora. Mas o adjetivo pode caracterizar uma oração inteira. Uma oração inteira. Quer ver? Ó? Eu acho bonito que você estude inglês. Eu acho isso o quê? Que você estude inglês bonito. Ou seja, eu acho bonito isso. Eu acho isso bonito. Então, bonito é um adjetivo que está caracterizando uma oração inteira. Por quê? Porque o adjetivo caracteriza uma palavra, uma oração, qualquer expressão de valor substantivo. Beleza? Tá claro isso? É isso aí. Agora, o que mais eu preciso saber sobre adjetivo? Vamos ver na prática? Olho na telinha, vamos lá. O adjetivo é uma palavra caracterizadora, concorda em gênero e número com outra de valor substantivo e exerce duas funções sintáticas, adjunta de nominal e predicativo. Vamos lá. Por que o adjetivo é uma palavra caracterizadora?
porque apresenta características de um substantivo. Por que concorda em gênero e número com outra de valor substantivo? Por exemplo, classes gramaticais. Classes é um substantivo. Gramaticais é um adjetivo. Classes é um substantivo no plural. Portanto, o adjetivo gramaticais vai ficar no plural também, concordando com o substantivo. Concordar significa apresentar a mesma forma. Ou seja, se classes é um substantivo no plural, gramaticais terá de ser um adjetivo também no plural para concordar em número. Por exemplo, palavra caracterizadora. Palavra é um substantivo feminino. Caracterizadora é um adjetivo feminino. Por quê? Porque caracterizador é um adjetivo que tem que concordar com o substantivo, ou seja, apresentar a mesma forma. Isso é concordar. Tá claro isso? Beleza? É por isso que eu digo João é bonito, e não João é bonita, nem João é bonitos, nem João é bonitas. Por que eu digo João é bonito? Porque bonito é um adjetivo que deve concordar com o substantivo João. Se João está no masculino singular, bonito ficará no masculino singular. Beleza? Show de bola. O adjetivo exerce duas funções sintáticas, adjunto adnominal e predicativo. Eu não vou falar sobre essas duas funções sintáticas agora, senão vai embolar o meio de campo. No entanto, eu quero que você saiba que quando eu falar de sintaxe, mais especificamente adjunto adnominal e predicativo, eu vou falar, lembra? Você se lembra da aula de adjetivo? Quando eu falei que ele exerce somente duas funções sintáticas, adjunto adnominal e predicativo, você se lembra disso? Então, eu quero que você se lembre disto. O adjetivo exerce duas funções sintáticas, adjunto adnominal e predicativo. Beleza? Fica ligado nisso. Mais à frente, em sintaxe, a gente vai ver essa parada. Continuando. Importante é saber a identificação do adjetivo, é identificar o adjetivo. Importante é reconhecer um adjetivo na frase. Por exemplo, Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho, são substantivos próprios, né? Formam uma dupla sensacional há anos. Qual seria o adjetivo aqui? Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho formam uma dupla sensacional há anos. Observe que o único adjetivo que há nessa frase é o adjetivo sensacional. Por que é o adjetivo sensacional, Pestana? Porque está caracterizando um numeral. Observe que este numeral, por sua vez, substitui Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho. Lembra que eu falei que o adjetivo pode caracterizar um numeral? Dupla é um numeral. É um numeral feminino. Por isso, sensacional está no feminino, né? Claro que não. Cuidado. Cuidado. Nem todo adjetivo tem a forma masculina e feminina, como bom, boa, barato, barata, como, por exemplo, caracterizador, caracterizadora, como, por exemplo, sintático, sintática. Nem todo adjetivo varia de duas maneiras, ou seja, nem todo adjetivo tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Alguns adjetivos são chamados de uniformes, ou seja, eles não variam em gênero masculino nem feminino. Eles ficam em uma forma só. Por exemplo, mulher inteligente, homem inteligente. Beleza? Tecido suave, mão suave. Beleza? Então, nem todos os adjetivos variam em gênero. Eles, às vezes, são chamados de uniformes, porque eles apresentam apenas uma forma, tanto para se referir ao gênero masculino quanto ao gênero feminino. Beleza? Maravilha. Então, apesar de o numeral ser feminino, como não há uma forma de feminino do adjetivo sensacional, ele fica do jeito que está. Agora, como é que eu sei que sensacional é um adjetivo, Pestana? Eu sei que sensacional é um adjetivo
porque está caracterizando um numeral. Beleza? Por isso eu sei que sensacional é um adjetivo. Se está caracterizando, portanto, é um adjetivo. Agora, se eu digo assim, por exemplo, Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho formam uma dupla sensacional há anos. Eles são ótimos. Observe que o adjetivo ótimo está no masculino plural para concordar com eles, que está no masculino plural. Tranquilo? Beleza? Show de bola. OBS. Modalização está na moda. Olha para mim. O que eu quis dizer com essa OBS? Modalização está na moda. Está na moda dentro dos concursos públicos. Há algum tempo vêm sendo feitas pesquisas sobre o uso do adjetivo dentro do texto. O que isso significa, Pestana? Bem, um adjetivo pode ser meramente objetivo. Pode ser meramente um adjetivo que tem por função única dar uma característica natural de um determinado ser. Ou seja, apresenta uma característica física. Vamos lá, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos lá. Óculos transparentes. Percebe que transparente está caracterizando literalmente, objetivamente, o substantivo óculos. Se eu digo, por exemplo, eu chego a um campo de futebol e digo assim, campo de futebol oficial. Esse campo de futebol é grande. Percebe que grande está caracterizando fisicamente, objetivamente, o substantivo campo de futebol. Beleza? Então, os adjetivos podem simplesmente indicar um aspecto objetivo, um aspecto físico, um aspecto literal. Por outro lado, existe uma parada chamada modalização, que eu disse que está na moda em provas de concursos públicos, como, por exemplo, CEPERJ, FGV, inclusive eu já vi isso na FCC, mas normalmente as bancas, FUNCAB também, normalmente as bancas não trabalham assim, a modalização, não. Normalmente as bancas dizem assim, marque a alternativa cuja opinião do autor fica explícita por meio de um vocábulo. Então, quando o cara diz isso, normalmente, você vai ter que caçar, dentre as opções, o adjetivo modalizador. O que seria um adjetivo modalizador? O adjetivo modalizador não é aquele que dá uma característica objetiva, determinada, física, literal de um objeto, de um ser, de uma pessoa, enfim. Não. O adjetivo modalizador é aquele que apresenta uma característica subjetiva, que depende do ponto de vista de quem está falando. Quando eu digo que Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho formam uma dupla sensacional, sensacional é um adjetivo modalizador, porque ele indica o meu ponto de vista sobre essa dupla. Você pode chegar para mim e falar assim, pô, cara, na boa, eu odeio o Galvão Bueno. Eu odeio o Arnaldo César Coelho. Eles definitivamente não formam uma dupla sensacional. Beleza? Então, sensacional é um adjetivo que exprime um ponto de vista, uma opinião minha sobre essa dupla. Aí eu chamo de adjetivo modalizador. Quando eu digo que eles são ótimos, esse é um ponto de vista meu, uma opinião. É algo que pertence a mim, é o meu ponto de vista. Se eu digo, por exemplo, que esta caneta é preta,
Preta é um adjetivo literal, físico, objetivo. Apresenta uma característica objetiva da caneta, porque a caneta é de fato preta. Agora, se eu digo que a caneta é boa, boa já é um adjetivo modalizador, que indica o meu ponto de vista. Você pode chegar para mim e falar, eu odeio essa caneta é horrível. E horrível também seria um adjetivo modalizador, porque exprimiria o seu ponto de vista. Beleza? Então, o adjetivo modalizador é aquele que exprime um ponto de vista, uma opinião sobre alguma coisa. Fica ligado nisso, por favor. A gente, no fim deste capítulo, vai falar sobre uma questãozinha relacionada a isso que está na moda, para você entender bem. Beleza? Show? Fica ligado nisso, hein? Olha na telinha, vamos lá. Mudança de posição mudança de posição, mudança de classe. Vamos entender isso. O cientista japonês perdeu a vida, o japonês cientista perdeu a vida. Observe que você poderia ficar na dúvida quem é substantivo e quem é adjetivo nessa brincadeira aqui. Cientista japonês, japonês cientista. Para que você não fique em dúvida, do ponto de vista da classe gramatical, do reconhecimento das classes gramaticais, eu vou te dar um bizu. Toda vez que houver duas palavras que podem servir como adjetivo em outro contexto, você vai encarar a primeira palavra dessa dupla sempre como substantivo. E a segunda sempre como adjetivo. Quem diz isso não sou eu, é o Celso Cunha. E faz todo sentido. Porque quando eu digo o cientista japonês perdeu a vida, eu estou querendo dizer que é um cientista que é japonês. Beleza? Na verdade, que era japonês, né? Porque ele perdeu a vida, coitado. Então, olha aí, ó. O cientista que era japonês. Por outro lado, a segunda frase é o contrário, ó. O japonês que era cientista perdeu a vida. Então, toda vez que você quiser saber qual é a classe gramatical, use esse bizu para resolver a questão. Beleza? Tranquilo? Note que houve uma mudança de posição dos vocábulos. Cientista japonês, japonês cientista. O que aconteceu com isso? Houve uma mudança de classe gramatical. No primeiro caso, cientista é substantivo. No segundo caso, é adjetivo. No primeiro caso, japonês é adjetivo. No segundo caso, japonês é substantivo. Beleza? Vejamos uma frase retirada do livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando ele diz assim, ó, não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. O que seria um autor defunto? Seria um autor que já morreu. Então, autor é um substantivo, defunto é um adjetivo. Aí ele diz, não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. O que seria um defunto autor? Um defunto, um presunto, não é isso? Uma pessoa morta, um cara morto, que é autor, ou seja, que escreve, que produz livros, que conta uma história. Então, defunto aqui é substantivo e autor é um adjetivo. Para você entender bem essa frase, você teria que conhecer a história do livro. A história é basicamente o seguinte, um cara morreu e aí o Machado de Assis decide que esse cara morto vai contar a sua própria história, analisando as pessoas que estavam ao lado dele, os amigos, os parentes, enfim, os amores e os desamores. Então, é um morto que está contando uma história. É por isso que ele diz que ele não é propriamente um autor que já morreu, ou seja, um autor defunto, mas um defunto autor, ou seja, um morto que agora está contando uma história. Bacana, né? Então, mudou a posição, mudou a classe gramatical. E para fechar, eu gosto dessa frase, acho essa frase bacana. Direitos humanos para humanos direitos. Ou seja, direitos humanos, direitos substantivo, humanos adjetivo, para humanos direitos. Ou seja, humanos substantivo, direitos adjetivo. Direitos humanos seriam os direitos que os seres humanos têm, só que esses direitos que os seres humanos têm devem ser aplicados para
seres humanos que são direitos, que são corretos, que são honestos. Beleza? Então mudou a posição, mudou a classe gramatical. Continuando. Substantivação do adjetivo. O adjetivo pode virar substantivo dependendo do contexto. Por exemplo, o verde do mar. Observe que verde é um adjetivo em condições normais de temperatura e pressão, concorda? Por exemplo, esta relva é verde. Este campo é verde. Esta caneta é verde. Enfim, verde é um adjetivo em condições normais de temperatura e pressão. Mas quando você diz, o verde do mar, por causa do artigo, o determinante, a palavra verde se torna um substantivo. Então, isso se chama substantivação do adjetivo, ou seja, o adjetivo vira substantivo dentro do contexto. Outra frase. Branquinha, eu te amo, minha branquinha. Observe que branquinha não é um adjetivo. Branquinha é o apelido, é o nome da pessoa. Ou de uma cadela, né, de uma cachorra, enfim. Branquinha, portanto, nesse caso, não é mais um adjetivo, porque está nomeando um ser. É um apelido. Logo, é um substantivo. Pô, Pesteira, mas não tem que ter o artigo para substantivar o adjetivo? Não, negativo. Para você perceber que um adjetivo virou um substantivo, você tem que perceber se ele virou um nomeador de alguma coisa. Tudo bem, quando ele está acompanhado do artigo fica mais fácil ver isso, né? Só que no caso do branquinho você teria que perceber que se trata de um apelido e que por isso é um substantivo, porque está nomeando um ser. Continuando, mudança de posição, mudança de sentido. É verdade, alguns adjetivos quando mudam de posição mudam de sentido. Quer ver, ó? Ele é um grande funcionário. Ele é um funcionário grande. Normalmente, os adjetivos que vêm antes, eu falei normalmente os adjetivos que vêm antes de substantivos são modalizadores. Quando você diz ele é um grande funcionário, você está falando sobre as qualidades dele. Beleza? Você está falando que ele é um funcionário virtuoso, bom, competente. Beleza? Então, normalmente, os adjetivos que vêm antes de substantivos são modalizadores. Beleza? Porque exprimem um ponto de vista, uma opinião. Agora, ele é um funcionário grande. Quando você diz ele é um funcionário grande, ele é um funcionário que é grande, ou seja, que é alto, largo. Enfim, o maluco tem 2 metros por 1,5 metros. Beleza? O cara é grande. Então, grande continua sendo um adjetivo, apesar da mudança de posição. Mas, com a mudança de posição, houve uma mudança de sentido. Ele é um pobre homem. Observe que pobre aqui dá a ideia de coitado. Então, é um adjetivo que exprime um determinado ponto de vista. Ele é um pobre homem. Coitado. Agora, ele é um homem pobre. Um homem pobre é um homem sem dinheiro. É um homem ferrado, sem grana, sem recursos. Pobre continua sendo um adjetivo, mas houve uma mudança de sentido. Beleza? Dependendo da mudança dentro da frase, da posição na frase, o adjetivo pode mudar de sentido. É óbvio que existem vários outros exemplos. Você deve perceber o sentido se cair algo parecido na prova. Porque pode ser que não seja nem este exemplo, nem este exemplo. E aí como é que se faz? Você vai ter que perceber sozinho no dia da prova, interpretar. Beleza? Continuando. Locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Bem, uma locução adjetiva é um grupo de vocábulos que tem valor de adjetivo. 99,99% das vezes, as locuções adjetivas são formadas por preposição mais substantivo. Mas elas podem ser formadas por preposição mais advérbio, preposição mais pronome, preposição mais verbo.
Pode, cara, pode. Pode mesmo. E pode de verdade. Mas, em provas de concursos públicos, a gente vê normalmente a locução adjetiva sendo formada por preposição mais substantivo. Observe que esta locução, ou seja, este grupo de vocábulos, porque locução é isso, né? É um grupo de vocábulos. É uma locução adjetiva porque está caracterizando um, adivinha, substantivo. Você é uma pessoa sem palavra. Observe que sem palavra está caracterizando a pessoa. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa sem palavra. Beleza? Tranquilo? Maravilha. O colar com brilhantes é mais bonito. Observe, eu tenho uma preposição, mas, nesse caso, um substantivo, não é isso? Preposição mais substantivo. Com pedras, que a gente chama de brilhantes, né? O colar com brilhantes é mais bonito. Com brilhantes está caracterizando o substantivo colar. Por que é uma locução adjetiva, Pestana? Porque é formada por preposição mais substantivo, está caracterizando um substantivo. O copo era de cristal. Ué, eu posso encarar isso aqui como locução adjetiva, de cristal, mas não está do lado do substantivo. Não precisa estar do lado, literalmente, do substantivo. Pode estar afastado, não tem problema. O fato é uma locução adjetiva porque é formada por preposição mais substantivo. E está caracterizando um substantivo. Beleza? Isso é que importa. O povo do Brasil é singular. Novamente, preposição mais substantivo ligado a um substantivo. Do Brasil, portanto, é uma locução adjetiva. Deixa eu te falar uma parada. O povo do Brasil é singular. Você poderia viajar e pensar assim, quer ver? Ó? O povo do Brasil é singular. Pô, Pestana, do Brasil não poderia ser uma locução adverbial, não? De lugar? Afinal de contas, o povo do Brasil. Brasil é um lugar. Cara, não viaja. Do Brasil não é uma locução adverbial, porque locução adverbial não modifica um substantivo. É a locução adjetiva que vai modificar um substantivo, e não a locução adverbial. Beleza? Ah, mas indica lugar. Indica. Mas é uma locução adjetiva, porque está caracterizando um substantivo. Beleza? Não viaja. Agora, só mais uma diquinha aqui de leve. Normalmente, eu falei normalmente, as locuções adjetivas podem ser substituídas por verdadeiros adjetivos. Por exemplo, o povo do Brasil é singular. Eu poderia dizer o povo brasileiro é singular. Concorda comigo? Beleza? Isso é só uma diquinha. Não funciona sempre. Porque nem todas as locuções adjetivas têm adjetivos correspondentes. Beleza? Continuando, olho na telinha, vamos lá. Ai, a cor de fogo ígnea dos seus olhos. A cor de fogo ígnea? Não, a cor de fogo ou a cor ígnea. Isso foi o que eu acabei de falar. Observe que essa locução adjetiva poderia ser substituída por um adjetivo correspondente. Você sabia que ígnea é um adjetivo que dá a ideia de algo relativo a fogo? Então, a cor de fogo igual a cor ígnea. Assim como o povo do Brasil igual a o povo brasileiro. De fogo é uma locução adjetiva porque está caracterizando o substantivo cor. Este comportamento de criança repele. De criança é uma locução adjetiva porque caracteriza o substantivo comportamento. Eu poderia substituir essa locução adjetiva pelo adjetivo pueril. Bonitinho, né? Maravilha. Na próxima aula, veremos locução adjetiva versus falsas locuções adjetivas. Tá bonito? Olha para mim rapidinho, só para eu me despedir de você, olhos nos olhos. Vamos ver o que você diz. Beijo no coração, fui.